No início de 2026, uma declaração discreta de Elon Musk começou a circular pelo mundo automotivo. Não soou dramática, soou controlada. Ele afirmou que o motor totalmente novo da Tesla mudaria tudo. Nenhum evento badalado, nenhuma explicação detalhada, apenas a promessa de algo diferente. Os concorrentes não responderam publicamente, mas, a portas fechadas, as reuniões começaram. E antes que isso caia no esquecimento, é preciso examinar a mudança mais profunda. A indústria de veículos elétricos está acostumada com barulho, palcos enormes, telas brilhantes, promessas ousadas. Por anos, as grandes montadoras dependeram do espetáculo para apresentar novidades. Mas desta vez, o tom foi diferente. Não houve revelação dramática, nenhuma contagem regressiva, nenhuma música épica. A mensagem chegou com calma, quase em silêncio. A Tesla, Inc. revelou que um sistema de motor completamente novo estava planejado para 2026. Foi descrito não como uma atualização, mas como um redesenho completo. Não uma pequena melhoria, não um aumento de desempenho, uma mudança estrutural. O texto foi cuidadoso. A eficiência melhoraria, a durabilidade aumentaria, os custos cairiam. No entanto, além dessas alegações, os detalhes eram limitados. Esse comedimento se destacou. Na indústria automotiva, quando uma empresa acredita ter um avanço significativo, geralmente apresenta provas imediatamente, demonstrações, diagramas técnicos, resultados de testes controlados. Nada disso apareceu aqui. Em vez disso, houve uma declaração curta, uma promessa calculada. E depois, silêncio. Os investidores notaram o tom. A movimentação das ações foi cautelosa, não explosiva. Os analistas não se apressaram em aumentar as previsões. Eles fizeram perguntas. Muitas dessas perguntas ficaram sem resposta. As montadoras concorrentes também permaneceram quietas. Não houve desafios públicos, nenhum comentário de desdém, nenhum contra-anúncio rápido. De acordo com relatos, reuniões internas começaram em poucos dias. Insiders afirmam que as ligações com fornecedores aumentaram. Quando grandes empresas não falam publicamente, isso geralmente sinaliza preocupação interna. A ausência de detalhes técnicos criou tensão. Não houve comparações lado a lado com motores existentes. Nenhum número de produção confirmado. Nenhuma explicação clara de como o redesenho seria alcançado. Apenas uma mensagem repetida. Este motor mudaria a estrutura dos veículos elétricos em sua essência. Essa frase carregava peso. Motores elétricos não são componentes pequenos. Eles definem desempenho, custo, confiabilidade e a experiência de posse do veículo a longo prazo. Mudar o design do motor não é como ajustar um software. Exige novas linhas de produção, novos acordos de fornecimento, novos testes de qualidade. Isso remodela todo o sistema de produção. Fontes dizem que o foco interno da empresa vinha se voltando para uma integração mais profunda há vários anos. O design das baterias já estava mais próximo do controle interno. O software era rigorosamente gerenciado. Se o motor seguisse o mesmo caminho, representaria mais um passo em direção à independência. No entanto, nada disso foi explicado diretamente. O anúncio não tentou empolgar, não tentou se defender. Simplesmente afirmou que 2026 marcaria a chegada de algo fundamentalmente novo. Essa abordagem levantou um tipo diferente de questão. Será que o tom calmo era um sinal de confiança? Ou era uma maneira de evitar chamar a atenção cedo demais? Porque em indústrias competitivas, o tempo é tudo. Revelar demais cedo demais dá tempo aos rivais para reagir. Revelar de menos cria incerteza. A incerteza pode desacelerar os concorrentes, enquanto protege o desenvolvimento interno. O que se seguiu não foi um debate público, mas uma observação cuidadosa. Analistas começaram a revisar pedidos de patentes. Observadores do setor acompanharam os padrões de contratação. Fornecedores revisaram contratos de longo prazo. Pequenos sinais começaram a formar um quadro maior, embora nenhum plano oficial tenha sido oferecido. O mercado entrou em uma fase de espera. Se as alegações se mostrarem precisas, o equilíbrio de poder no mercado de veículos elétricos pode mudar mais rápido do que o esperado.
O custo do motor afeta o preço do veículo. A durabilidade do motor afeta a confiança na marca. A eficiência do motor afeta a autonomia e o desempenho. Um avanço em uma área pode se espalhar rapidamente, mas se as alegações ficarem aquém, as consequências também podem ser significativas. Promessas ousadas atreladas a um ano específico criam pressão. Prazos criam escrutínio. Por enquanto, há apenas linguagem controlada e silêncio estratégico. A verdadeira história pode não estar no anúncio em si, mas no que ele silenciosamente substitui. Por anos, a maioria dos veículos elétricos dependeu de dois tipos principais de motores: motores de indução e motores de ímã permanente. Ambos são comprovados, ambos são amplamente utilizados, e ambos dependem fortemente de materiais que não são fáceis de garantir. Motores de ímã permanente exigem elementos de terras raras. Esses materiais são difíceis de minerar, são caros, e grande parte do suprimento global vem de regiões limitadas. Isso cria risco. Tensão política, limites comerciais ou atrasos no fornecimento podem desacelerar linhas de produção em todo o mundo. Motores de indução evitam alguns desses materiais, mas muitas vezes trocam eficiência por flexibilidade. Eles podem ser potentes, mas podem usar mais energia sob certas condições. Cada escolha de design carrega um compromisso. O novo motor anunciado para 2026 parece desafiar esse equilíbrio. De acordo com relatos, o design pode reduzir ou até mesmo eliminar a necessidade de materiais de terras raras. Se for verdade, essa mudança não só reduziria o custo, enfraqueceria a dependência de redes globais de mineração. Insiders afirmam que engenheiros vêm trabalhando silenciosamente em sistemas magnéticos alternativos e estruturas de rotor reprojetadas. O objetivo, dizem as fontes, era simples: manter o desempenho alto enquanto se reduzia o risco de material. Isso não é um pequeno ajuste, é uma mudança estrutural. Materiais de terras raras não são apenas caros. Eles são estrategicamente importantes. Nações competem por acesso. Contratos são negociados com anos de antecedência. Se um grande fabricante reduz a demanda, o impacto se espalha para além de uma única empresa. Há também alegações de que o novo motor lida com o calor de forma mais eficaz. O calor é um limitador silencioso em veículos elétricos. Quando os motores superaquecem, o desempenho cai. A durabilidade a longo prazo enfraquece. Sistemas de refrigeração adicionam complexidade e custo. Um motor que funciona mais frio sob carga pesada pode manter o desempenho estável por períodos mais longos. Em termos simples, menos calor significa menos estresse. Menos estresse significa vida útil mais longa. O que torna esse desenvolvimento mais significativo é o momento. O mercado de veículos elétricos está entrando em uma fase mais competitiva. Os primeiros adotantes já entraram. O crescimento agora depende de acessibilidade e confiança. Menor custo e maior confiabilidade tornam-se críticos. Se o motor reduz a dependência de materiais, melhora a durabilidade ao mesmo tempo, a fabricação pode se tornar mais simples. Menos materiais raros significam menos riscos de fornecimento internacional. Melhor controle térmico significa menos preocupações com garantia. Esses fatores afetam o preço, a reputação e as margens de longo prazo. No entanto, esquemas detalhados permanecem não divulgados. Nenhuma análise técnica oficial foi apresentada. Apenas dicas controladas. De acordo com observadores do setor, a atividade de patentes aumentou silenciosamente nos últimos 2 anos. Os padrões de contratação mudaram para pesquisa especializada em motores. Esses sinais sugerem longa preparação, não invenção súbita. Ainda assim, restam perguntas. O motor pode realmente igualar ou superar o desempenho dos sistemas tradicionais de ímã permanente sem elementos de terras raras? A produção pode ser dimensionada sem gargalos inesperados? E, se for bem-sucedido, o que acontece com os fornecedores construídos em torno do design antigo? A mudança pode parecer técnica, mas seus efeitos podem remodelar contratos de fornecimento, estruturas de preços e até estratégias comerciais nacionais. Porque se a dependência de materiais de terras raras diminuir, o poder detido por aqueles que os controlam pode diminuir também. E se isso acontecer, a reação pode não permanecer quieta por muito tempo. Curta, comente
Inscreva-se. 3 palavrinhas se mantém esta comunidade ativa. Publicamente, houve pouca reação. Nenhuma coletiva de imprensa urgente. Nenhuma crítica direta. As grandes montadoras continuaram com seus lançamentos programados e anúncios planejados. Na superfície, nada mudou, mas por baixo dessa superfície calma, o movimento começou. De acordo com relatos, redes de fornecedores começaram a revisar acordos de longo prazo poucos dias após o anúncio do motor. Empresas ligadas a materiais de terras raras reavaliaram as previsões de demanda. Analistas ajustaram silenciosamente as projeções para 2026 e além. Insiders afirmam que as avaliações de risco internas foram atualizadas mais rápido que o normal. Silêncio em público não significa conforto. Muitas vezes sinaliza cautela. A indústria de veículos elétricos depende de cadeias de suprimentos em camadas. Empresas de mineração extraem materiais. Usinas de processamento os refinam. Fabricantes de componentes os transformam em ímãs e conjuntos de motores. As montadoras assinam contratos com anos de antecedência para garantir fornecimento estável. Esses acordos são baseados na demanda esperada. Se um grande fabricante reduz sua dependência de materiais de terras raras, a demanda muda. Quando a demanda muda, o poder de precificação muda. E quando o poder de precificação muda, indústrias inteiras sentem o impacto. Alguns fornecedores, de acordo com fontes, começaram a fazer perguntas discretas. Os volumes de produção permaneceriam estáveis? Os contratos seriam renovados? Novas especificações exigiriam novos investimentos? Nenhuma resposta pública foi dada. Ao mesmo tempo, fabricantes de motores especializados em designs tradicionais supostamente aumentaram os gastos com pesquisa. Insiders afirmam que os prazos de desenvolvimento foram acelerados. O que se seguiu não foi pânico, mas preparação. A indústria entendeu que mesmo a possibilidade de disrupção exige resposta. Os investidores também observaram atentamente. Os mercados são sensíveis a mudanças estruturais. Se uma empresa ganha vantagem de custo por meio da independência de materiais, os concorrentes podem ter dificuldade em igualar os preços sem sacrificar as margens. Isso cria pressão. A pressão nem sempre aparece imediatamente. Ela se acumula lentamente. Há também a questão da propriedade intelectual. Se o novo design do motor for protegido por patentes, a replicação se torna difícil. Os concorrentes podem precisar desenvolver algo em torno dele, o que leva tempo e recursos. Esse atraso pode aumentar a diferença. Fontes dizem que várias montadoras aumentaram os programas de testes privados após o anúncio. Os esforços de benchmarking se intensificaram. Engenheiros estudaram modelos de eficiência. Sistemas de gerenciamento térmico foram revisados. Essas ações sugerem preocupação, mesmo que nenhuma empresa tenha admitido abertamente. Porque o impacto não se limita a uma única linha de modelo. Se o redesenho reduzir o custo e o risco de fornecimento, isso afeta a estratégia da frota, afeta o preço dos modelos de entrada, afeta a expansão global e, talvez o mais importante, afeta o poder de negociação. Uma empresa menos dependente de fornecedores externos ganha vantagem, pode exigir melhores condições, pode se mover mais rápido, pode absorver interrupções mais facilmente. Essa mudança no controle pode ser o que mais preocupa os concorrentes. Por enquanto, as mensagens públicas permanecem estáveis. A confiança permanece projetada. Mas, a portas fechadas, os recálculos continuam. Porque se o motor tiver o desempenho descrito, a disrupção não chegará gradualmente. Chegará de uma só vez. Os veículos elétricos melhoraram rapidamente na última década. A autonomia aumentou. O carregamento ficou mais rápido. O software ficou mais inteligente. No entanto, uma barreira permaneceu constante. O preço. Mesmo com apoio governamental e queda nos custos das baterias, muitos veículos elétricos continuam caros para o comprador médio. Os motores não são o componente de maior custo, mas são significativos. Eles exigem fabricação de precisão, dependem de materiais especializados e influenciam a confiabilidade a longo prazo. Se o novo design do motor reduzir o uso de materiais e simplificar a construção, os custos de produção podem cair de maneiras que não são imediatamente visíveis para os consumidores.
De acordo com relatos, as metas internas se concentram em reduzir tanto o custo unitário quanto o risco de manutenção de longo prazo. Quando esses dois fatores melhoram juntos, a flexibilidade de preços aumenta. A flexibilidade de preços muda a concorrência. Se um fabricante pode reduzir os preços dos veículos sem sacrificar as margens de lucro, os concorrentes enfrentam uma escolha difícil. Eles podem igualar o preço e aceitar lucros menores, ou podem manter o preço e arriscar perder participação de mercado. Ambos os resultados criam tensão. Fontes dizem que a modelagem de custos dentro da indústria já começou a se ajustar para uma possível mudança em 2026. Os analistas estão calculando cenários em que as despesas com motores caem significativamente. Mesmo uma redução modesta por veículo pode escalar para bilhões quando aplicada aos volumes de produção global. Há também a questão da durabilidade. Motores que gerenciam o calor de forma mais eficaz podem sofrer menos desgaste ao longo do tempo. Menos desgaste significa menos falhas. Menos falhas reduzem os custos de garantia. Os custos de garantia afetam diretamente a lucratividade a longo prazo. Em termos simples, a confiabilidade fortalece o poder de precificação. Quando a posse se torna mais previsível, a confiança do consumidor aumenta. Os compradores prestam atenção aos registros de manutenção. Operadores de frotas examinam o custo do ciclo de vida. Se o novo motor melhorar tanto a eficiência quanto a vida útil, ele fortalece a estabilidade da marca. O que se seguiu ao anúncio não foi uma mudança imediata de preço, foi a antecipação. Os concorrentes começaram a revisar suas estruturas de custos. De acordo com insiders, algumas empresas exploraram programas de redução de custos de emergência. Outras aceleraram os esforços de pesquisa interna. Porque a concorrência de preços no mercado de veículos elétricos se move rapidamente. O lançamento de um único modelo com um preço mais baixo pode forçar uma reação rápida da indústria. Fabricantes menores geralmente sentem essa pressão primeiro. Suas margens são mais apertadas. Suas cadeias de suprimentos são menos flexíveis. A possibilidade de um colapso de custos na produção de motores cria incerteza estratégica. Não porque seja confirmado, mas porque é plausível. Os investidores entendem esse padrão. Os mercados tendem a reagir antes que a disrupção se torne visível nas lojas. Eles respondem a sinais. E o sinal aqui é simples. Se os custos dos componentes principais caírem enquanto o desempenho melhora, o equilíbrio competitivo muda. No entanto, a confirmação ainda não chegou. Não há números finais de produção. Nenhuma análise de custos verificada. Apenas projeções e declarações cuidadosas. Ainda assim, a pressão está se acumulando silenciosamente. Porque se o poder de precificação mudar em 2026, algumas empresas podem não ter tempo suficiente para se adaptar. Por anos, a indústria de veículos elétricos dependeu de cadeias de suprimentos globais complexas. Os materiais atravessam continentes. Os componentes são construídos em um país e montados em outro. Atrasos em uma região podem desacelerar a produção em todos os lugares. A Tesla seguiu um caminho diferente. Gradualmente, moveu tecnologia-chave para mais perto do controle interno. O desenvolvimento da bateria mudou para dentro de casa. O software permaneceu rigorosamente gerenciado. Os processos de fabricação se tornaram mais centralizados. O novo motor parece seguir o mesmo padrão. De acordo com relatos, o motor reprojetado foi desenvolvido pensando em menos dependências externas. Insiders afirmam que o objetivo não era apenas a melhoria do desempenho, mas a independência. Reduzir a dependência de fornecedores externos reduz o risco. Também aumenta o poder de barganha. Quando uma empresa controla mais sua própria produção, ganha flexibilidade. Pode ajustar a produção mais rapidamente. Pode proteger as margens durante as oscilações do mercado. Pode proteger-se de repentinas faltas de materiais. As recentes disrupções globais expuseram fraquezas nas longas cadeias de suprimentos, atrasos no transporte, restrições comerciais, gargalos de matérias-primas. As montadoras enfrentaram pausas na produção que custaram bilhões. Esses eventos mudaram o planejamento estratégico em toda a indústria. Se o novo motor reduzir a necessidade de importações de terras raras e componentes especializados de terceiros, isso simplifica a cadeia. Menos fornecedores, menos riscos geopolíticos,
menos negociações de contratos. Essa mudança não é apenas técnica, é posicionamento estratégico. Fontes dizem que a integração vertical tem sido uma prioridade de longo prazo. Cada passo em direção ao controle interno reduz a vulnerabilidade. Com o tempo, isso gera resiliência. A resiliência fortalece a estabilidade de longo prazo. Há também a questão da propriedade intelectual. Um motor projetado e produzido em grande parte internamente se torna mais difícil de replicar. Os concorrentes podem depender de fornecedores compartilhados ou componentes padronizados. Um sistema proprietário cria separação. Separação cria vantagem. No entanto, a independência também pode criar tensão. Fornecedores que perdem contratos podem buscar novas parcerias. Governos que se beneficiam das exportações de materiais podem reavaliar estratégias econômicas. As balanças comerciais podem mudar silenciosamente. De acordo com observadores do setor, vários fornecedores começaram a diversificar portfólios em antecipação a possíveis mudanças na demanda. Essa reação sugere que a incerteza já está influenciando as decisões de planejamento. O controle sobre a produção também influencia a velocidade de expansão. Se as cadeias de suprimentos forem simplificadas, aumentar a produção se torna mais previsível. As linhas de produção podem ser ajustadas sem esperar por aprovações ou remessas externas. Mas um maior controle traz maior responsabilidade. Qualquer falha interna de design não pode ser transferida para um fornecedor. A responsabilidade se torna centralizada. Por enquanto, o escopo total da integração permanece não divulgado. Apenas detalhes limitados são confirmados. No entanto, a direção parece consistente. Este motor não é apresentado como uma simples atualização. Representa um movimento mais profundo em direção à independência de fabricação. E quando a independência cresce em uma empresa, o equilíbrio muda em toda a indústria. O domínio nem sempre começa com anúncios barulhentos. Às vezes, começa com controle silencioso. Clique em curtir, pule nos comentários e se inscreva. Seu apoio significa tudo. Grandes mudanças industriais raramente ficam confinadas aos muros das fábricas. Quando uma tecnologia central muda, os governos percebem. Autoridades comerciais percebem. Planejadores econômicos começam a fazer perguntas. A indústria de veículos elétricos está intimamente ligada à estratégia nacional. Muitos países investiram pesadamente em mineração e processamento de terras raras. Esses materiais são considerados críticos para a tecnologia moderna. Eles suportam não apenas veículos, mas sistemas de defesa, eletrônicos e energia renovável. Se a demanda por materiais de terras raras começar a diminuir devido a um motor reprojetado, o efeito econômico pode se mover rapidamente. Regiões de mineração podem ver pedidos reduzidos. Usinas de processamento podem enfrentar menor produção. As receitas de exportação podem mudar. De acordo com relatos, analistas políticos já começaram a estudar possíveis cenários de impacto. Insiders afirmam que departamentos comerciais estão revisando como os contratos de fornecimento podem evoluir após 2026. Mesmo pequenas mudanças na demanda podem influenciar as estruturas globais de preços. Não se trata apenas de uma empresa construir um novo produto. Isso afeta acordos internacionais de fornecimento. Há também a questão do domínio do mercado. Os reguladores monitoram a indústria, onde uma única empresa ganha forte controle sobre um componente crítico. Se o novo design do motor se mostrar difícil de replicar e reduzir significativamente os custos, a supervisão pode aumentar. As autoridades de concorrência geralmente examinam se o poder de precificação pode restringir a equidade do mercado. Se os fabricantes menores lutarem para competir devido a diferenças estruturais de custos, os reguladores podem intervir para revisar as práticas. Fontes dizem que as primeiras conversas nos círculos políticos estão focadas em duas áreas. Primeiro, mudanças na dependência de materiais. Segundo, controle de propriedade intelectual. Ambas as áreas carregam implicações de longo prazo. Os governos apoiaram o crescimento dos veículos elétricos por meio de subsídios e incentivos. Se os custos dos componentes principais caírem drasticamente, esses programas de incentivo podem ser reavaliados. As estruturas de apoio financeiro podem mudar. As alocações orçamentárias podem mudar. As reações políticas nem sempre acontecem imediatamente.
Elas se acumulam lentamente à medida que os dados se tornam mais claros. Mas a preparação geralmente começa cedo. Há também uma camada geopolítica. Os países que detêm posições fortes na produção de terras raras podem buscar mercados alternativos. As negociações comerciais podem se adaptar. Parcerias estratégicas podem ser fortalecidas ou reconsideradas. O que parece ser um desenvolvimento de engenharia pode remodelar silenciosamente as relações econômicas. No entanto, por enquanto, as declarações públicas são limitadas. Nenhuma investigação formal foi anunciada. Nenhuma mudança de política foi declarada. Ainda assim, os sinais estão presentes. Porque quando uma tecnologia altera a demanda de materiais e a estrutura de custos ao mesmo tempo, a atenção segue. E quando os reguladores começarem a olhar de perto, a próxima fase pode não ser controlada apenas por engenheiros. Todas as projeções agora apontam para 2026. Os prazos de produção estão sendo monitorados. As atualizações das fábricas estão em andamento. As fases de teste estão supostamente se expandindo a portas fechadas. O que antes era um breve anúncio se transformou em uma contagem regressiva. De acordo com relatos, as equipes de desenvolvimento interno avançaram para estágios de validação avançados. Insiders afirmam que os testes de durabilidade estão sendo levados a limites extremos. Ciclos térmicos, estresse de carga, simulações de resistência de longo prazo. O objetivo, dizem as fontes, é evitar falhas após o lançamento, porque as expectativas agora estão diretamente ligadas a este redesenho. A indústria está observando atentamente. Se o motor proporcionar menor custo, maior eficiência e maior durabilidade em escala, o impacto pode ser imediato. O preço dos modelos de entrada pode cair. As margens de lucro podem aumentar. Os concorrentes podem ser forçados a acelerar programas de redesenho que antes estavam programados para anos depois. Fabricantes menores podem enfrentar a maior pressão. Orçamentos de pesquisa limitados e mudanças de produção mais lentas tornam a adaptação rápida difícil. Grandes montadoras tradicionais podem responder com aumento de investimento, mas o redesenho estrutural leva tempo. O tempo pode ser o fator mais crítico. Os mercados tendem a reagir antes da confirmação total. A confiança do investidor pode mudar com base em relatórios iniciais de produção. As estratégias das concessionárias podem se ajustar antes mesmo dos veículos chegarem às lojas. Compradores de frotas, que compram em grandes volumes, podem atrasar as decisões enquanto aguardam dados verificados. Mas há outra possibilidade. Se o motor não cumprir as promessas a ele associadas, as consequências podem se mover com a mesma rapidez. Alegações ousadas vinculadas a um ano específico criam expectativas mensuráveis. Se os ganhos de eficiência forem menores do que projetado, ou a produção enfrentar atrasos, a confiança pode enfraquecer. A confiança no mercado de veículos elétricos é construída lentamente. Ela é moldada pela consistência de desempenho e confiabilidade. Um redesenho amplamente aguardado que tenha um desempenho inferior não afetaria apenas um ciclo de produto. Poderia afetar a credibilidade de longo prazo. Por enquanto, os dados confirmados permanecem limitados. Nenhuma análise técnica completa foi divulgada. Nenhuma demonstração pública de produção em massa foi mostrada. Apenas declarações controladas e tempo estratégico. A indústria está em um período de espera. Os engenheiros continuam refinando os designs. Os concorrentes continuam recalculando os planos. Os reguladores continuam observando silenciosamente. As cadeias de suprimentos permanecem em estado de ajuste. Porque se este motor tiver o desempenho descrito, 2026 pode marcar mais do que o lançamento de um produto. Pode sinalizar uma mudança estrutural no controle, custo e concorrência em todo o mercado de veículos elétricos. E quando a produção total começar, a reação pode revelar quem se preparou e quem não se preparou. Gostou? Comente o que achou e se inscreva. Tem mais por vir.